Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de tarefas, não vem da rotina, não vem da falta de tempo. Ele vem do excesso de abandono de si. Se em algum momento desse vídeo você sentir que isso está falando diretamente com você, escreve "eu" nos comentários. Não para aparecer, mas para reconhecer algo que talvez você esteja carregando sozinho há muito tempo. Hoje começa o primeiro episódio da série Quando Você Se Abandona. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui não é algo que você escuta por aí. É algo que, quando você entende, muda completamente a forma como você se relaciona com as pessoas, com o dinheiro, com a paz e consigo mesmo. O autoabandono não começa quando tudo dá errado. Ele começa quando você começa a se diminuir para caber. Quando começa a se calar para não incomodar. Quando começa a se adaptar demais para não perder ninguém. No início, isso parece maturidade. Parece bondade. Parece empatia. Mas aos poucos, vira uma prisão invisível. Napoleon Hill dizia que a maior tragédia da vida não é o fracasso, mas o hábito silencioso de aceitar menos do que se merece. E Bob Proctor reforçava que você não vive de acordo com o que deseja, mas de acordo com o que acredita sobre si. O problema é que quase ninguém percebe quando começa a acreditar que merece pouco. Você começa dizendo, tudo bem, quando não está. Começa relevando o que te machuca. Começa a normalizar o desrespeito. Começa a aceitar relações rasas, trabalhos que te esgotam, situações que drenam sua energia. E sem perceber, você vai se afastando de quem você é. O primeiro sinal claro de autoabandono é a dificuldade de se escolher. Não em grandes decisões, mas nas pequenas. Escolher descansar sem culpa. Escolher dizer não sem se explicar demais. Escolher respeitar seus limites, mesmo quando isso desagrada. Pessoas que se abandonam vivem tentando provar valor. Elas acham que precisam ser úteis para serem amadas, que precisam estar sempre disponíveis, que precisam resolver tudo. E isso cansa a alma. Se você sente que está sempre dando mais do que recebe, isso não é coincidência, é padrão. Bob Proctor falava muito sobre padrões inconscientes. Você repete comportamentos não porque quer, mas porque eles se tornaram familiares. O abandono de si, quando se torna familiar, parece normal. Você começa a achar que é assim mesmo, que a vida é pesada, que você nasceu para carregar tudo, mas não é. Existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa que se abandona. Ser bom é uma escolha. Se abandonar é um medo. Medo de perder. Medo de decepcionar. Medo de ser rejeitado. Medo de ficar sozinho. E esse medo vai te levando a se colocar sempre em segundo plano. Você começa a viver no automático, cumprindo expectativas que nem são suas, atendendo demandas que nunca escolheu, vivendo uma vida que não reflete quem você é. Se isso está ressoando, escreve "eu" nos comentários. Às vezes, assumir é o primeiro passo para sair desse lugar. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém percebe. Quanto mais você se abandona, mais invisível você se torna. Não porque as pessoas te ignoram de propósito, mas porque você ensinou o mundo que pode passar por cima de você. Pessoas valorizam quem se valoriza. Respeitam quem se respeita. Não é sobre ego, é sobre presença. Quando você se abandona, você some energeticamente. E quando você some, ninguém sente sua falta. Isso dói ouvir, mas liberta quando você entende. Louise Hay dizia que a relação mais importante da sua vida é a relação consigo mesmo. Se você se trata com descaso, o mundo vai refletir isso. E aqui entra uma virada poderosa. Você não precisa se tornar duro, não precisa se fechar, não precisa mudar quem você é. Você só precisa parar de se abandonar. Isso começa com pequenas decisões diárias. Parar de se explicar tanto, parar de justificar seus limites, parar de se culpar por se escolher. Toda vez que algo te custa paz, está caro demais. Se você sente um aperto no peito antes de aceitar algo,
Isso é informação. Seu corpo fala antes da sua mente. Ignorar isso é treinar a si mesmo para continuar invisível. Agora, deixa eu te propor um exercício simples, mas poderoso. Não precisa anotar, só sentir. Hoje, durante o dia, observe quantas vezes você diz sim automaticamente, sem pensar, sem sentir. Observe quantas vezes você se adapta para evitar conflito. Quantas vezes engole algo para manter a paz. E agora, a pergunta mais importante. Essa paz é real ou é apenas silêncio interno? Porque existe uma paz falsa que custa caro. Ela custa sua verdade, sua energia, sua alegria. E esse custo aparece depois, em forma de cansaço, ansiedade, desânimo, sensação de vazio. O autoabandono não destrói de uma vez. Ele vai corroendo aos poucos. E o mais perigoso é que você se acostuma. Napoleon Hill dizia que o hábito mais destrutivo do ser humano é aceitar uma vida mediana sem questionar. E quando você se abandona, você entra exatamente aí. Você para de questionar, para de sonhar, para de se escutar. Mas deixa eu te dizer algo importante. Ainda dá tempo. O primeiro passo para parar de se abandonar não é mudar tudo, é se observar. É perceber quando você está indo contra si mesmo, quando está se traindo em pequenas escolhas, quando está ignorando seus limites. E toda vez que você se percebe, algo muda. Você começa a recuperar presença, começa a voltar para si, começa a se sentir mais inteiro. No próximo episódio dessa série, eu vou falar sobre o segundo nível do autoabandono. Aquele que faz você duvidar do próprio valor, que te faz achar que não é suficiente, que te prende em comparações silenciosas. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu preciso que você leve isso com você. Você não veio ao mundo para viver no modo sobrevivência emocional. Você não nasceu para ser conveniente. Você não precisa desaparecer para ser amado. Toda vez que você se escolhe, algo dentro de você se reorganiza. E isso muda tudo. Se esse vídeo fez sentido, deixa um comentário. Não é só para engajamento. É para que outras pessoas que estão se abandonando em silêncio se sintam vistas. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios dessa série. Ela não é sobre motivação passageira, é sobre voltar para casa, para você. Esse foi o primeiro episódio de Quando Você Se Abandona. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Ainda dá tempo de mudar.